E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do canal Debatendo com Fute. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um pouco sobre a nona rodada do Campeonato Brasileiro e sobre o clássico que aconteceu entre Vasco e Flamengo no Maracanã pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Então, vou pedindo a vocês logo, vai sentando o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber mais vídeos do canal, beleza? E antes de ir pro vídeo, quero mandar um beijão aí para minha cantora oficial aí, minha cantora @Jana Lima oficial. Quem puder, siga ela, tá aí embaixo, viu, no vídeo. Quem puder, siga ela lá ela faz live todos os dias às 8 horas da noite. Então, siga a minha cantora aí maravilhosa, beleza? E siga a gente lá também, siga o canal lá no Insta, tá aí embaixo também. Vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Vem pra cá, vamos conversar e vamos falar um pouco sobre o clássico carioca entre Vasco e Flamengo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e falar um pouco também da rodada por completo, né? Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Isso aí, galera, vamos falar sobre um pouco do clássico carioca entre Vasco e Flamengo, falar um pouco aí da minha opinião, fazer um pouco de análise como foi o jogo no geral, né? E falar um pouco sobre como foi o primeiro tempo e como foi o segundo tempo, que foram dois tempos bem distintos, bem diferentes, né? Então, começando mais um vídeo aí do canal Debatendo com Fute. Bom, sobre o clássico carioca que aconteceu nesta segunda, entre Vasco da Gama e Flamengo. O início, não pude acompanhar bem ali o início, né, do primeiro tempo, mas pela estatística deu para ver que o Vasco até tinha um pouco mais tem um pouco mais de vontade de se impor, né, dentro do jogo. Mas aí foi passando os minutos e aos 14 minutos o Flamengo faz o seu primeiro gol, quebrando praticamente quase, tirando um pouco mais a estratégia do Vasco, né, que era de tentar sufocar e conseguir logo o gol. E em seguida toma o segundo e aí, cara, desanda tudo para o Vasco. O Vasco precisando ganhar para poder sair da zona de rebaixamento ali, né? Que ele está em 19º. Ele tá com 6 pontos. Ele ganhando ali, ele ia para 9 pontos, passaria o Corinthians e o Corinthians desceria para a zona do rebaixamento caso ele vencesse o Flamengo. Mas o Flamengo abriu logo ali no início ali, né, 2-0 e começou a dificultar, né? O Vasco sentiu bastante o primeiro gol e o segundo gol sentiu mais ainda. Praticamente ali a estratégia que o Barbieri montou para o Vasco, né, foi meio que por água abaixo, porque o Barbieri e o Vasco e a torcida do Vasco não se imaginava, nem esperava que fosse tomar 2 gols logo assim, dentro dos 15 minutos, 16 minutos por ali, entendeu? E o Vasco tentou reagir, tentou voltar para o jogo, mas realmente não era o dia do Vasco, não era dia de ganhar do Flamengo. Sentiu muita dificuldade de sair, porque o Flamengo se impôs, né? Depois dos 2 gols, aí força o Vasco a sair, né? A se expor mais, né? A sair pro jogo, a tentar pressionar, tentar roubar essa bola, fazer essa marcação-pressão. E aí o Flamengo explorando os espaços que o Vasco estava dando e conseguiu ali com o Ailton Lucas ali chutando ali, estava praticamente sozinho, ele recebeu a bola sozinho ali e fazendo ali o terceiro gol, fazendo ali o terceiro gol. Houve um pequeno desvio ali em Pedro, mas
para mim o gol deveria ter sido dado para o Ailton Lucas, né? E não deu. E o quarto gol também num contra-ataque roubado, numa bola roubada, numa bola perdida do Vasco. Eu achei a zaga do Vasco muito lenta, né? Principalmente nessa bola que isso foi tudo no primeiro tempo, galera. Principalmente nessa bola que Gerson meteu para o Ailton Lucas lá. E o Ailton Lucas impôs velocidade, né? E o zagueiro do Vasco, que foi fazer a marcação, ele até tentou correr mais que o lateral esquerdo do Flamengo. Só que tem o jogador ali do Vasco que poderia fazer a cobertura, né? E ele foi simplesmente andando, né, no lance. E o zagueiro do Vasco foi dar o combate, deu combate, o Ailton Lucas passou e finalizando no canto do goleiro, fazendo um jogo se tornar mais difícil ainda e mais complicado ainda, muito mais difícil para o Vasco. Fazendo 4-0 e isso, isso é um fator determinante para o jogo, né? Porque faz com que o Vasco, tipo, o emocional vá lá embaixo, lá no chão. E é complicado, galera. É complicado, galera. Você tomar 4 gols no primeiro tempo, você quase é como se você desistisse do jogo, entendeu? Mesmo tendo o segundo tempo todo para jogar, mas foi muito doloroso para a torcida do Vasco e para o time do Vasco, sentiu bastante esses 4 gols que o Flamengo fez no primeiro tempo. Foi um jogo muito difícil para o Vasco, né? O Vasco teve até um pouquinho ali bonzinho ali no início ali, mas quando o Flamengo começou a forçar e a colocar o jogo dele em prática, dificultou bastante para o Vasco. E muito difícil para o Vasco, indo para o intervalo, perdendo o jogo por 4-0. Começou o segundo tempo, né? Aí vou relembrar aqui o que eu falei, eu estava no trabalho e falei para um amigo meu, para um colega meu lá, que se o Vasco saísse na frente, o jogo seria outro. Mas se o Vasco tomasse o gol, ia ser muito difícil, muito complicado para o Vasco. Por quê? Porque faz com que o Vasco ele expor mais. Por quê? Porque ele vai ter que buscar o resultado, ele vai ter que buscar, de alguma forma, buscar o empate ou até mesmo a virada, né? Primeiramente, o foco dele é buscar o empate para tentar pressionar e possivelmente conseguir uma virada. Mas 4 gols de diferença é muito difícil para um time conseguir um empate e conseguir uma virada. Mas eu até mandei em um grupo da galera lá da resenha lá, de WhatsApp, e falei mesmo assim, cara, se eu fosse o Vasco, eu nem voltaria do intervalo. Eu desistiria dali mesmo. Porque para voltar, para tomar mais 4 gols, ia ser uma goleada histórica se o Flamengo forçasse, entendeu? Mas não foi bem isso que aconteceu. No segundo tempo, o Flamengo diminuiu a intensidade, né? Baixou a intensidade do time. O Vasco, a sensação que dá é que o Flamengo diminuiu um pouco e o Vasco aumentou a sua vontade de querer buscar um resultado que praticamente estava perdido. E até que o Vasco tentou, buscou, né? Mas o Vasco ainda precisa de um cara de muita criação ali, um cara que possa municiar os atacantes ali com mais qualidade, né? E isso o Vasco está sentindo, não é só o Vasco não. É quase todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele tomou a frente e deixou o cara tocar nele e aí ele caiu. Mas, sem dúvida nenhuma, para mim, na minha opinião, também foi pênalti. Eu, antes de o juiz dar o pênalti, eu já tinha falado que foi pênalti, mesmo que tenha sido um toque bem de leve, não foi esse toque tão pesado, mas é um toque que está em alta velocidade, o cara está na frente e qualquer toque que você der em um jogador, certamente ele vai cair. E o Vasco bate o pênalti, faz o gol, precisando muito do resultado, precisando muito da vitória. Infelizmente o Vasco perde um jogo para o Flamengo no primeiro tempo, praticamente. No primeiro tempo foi definido o jogo. E pelo outro lado, do lado do Flamengo também, eu entendo a baixa intensidade, né?
Eu entendo que o Flamengo baixou mais a intensidade, deu uma diminuída na pressão, né? Devido, claro, os 4 gols faz com que você jogue mais leve, mais tranquilo, que não se exponha. Então, mesmo o Vasco tentando ir para cima, o Flamengo não teve esse ímpeto de ir lá para fazer mais gol, não teve essa gana, essa vontade de fazer mais gol, porque sabia que o resultado já estava garantido e dificilmente o Vasco empataria esse jogo ou até viraria esse jogo. Dificilmente seria um milagre grande mesmo de o Vasco virar esse jogo. Já aconteceu no futebol algumas viradas, né? Mas é muito difícil isso acontecer. Entendeu? Muito difícil não só para o Vasco, mas para a maioria dos times do Campeonato Brasileiro ter esse cara que dê essa qualidade e faça com que essa bola chegue com qualidade para os atacantes, né? Com mais tranquilidade, né? E com qualidade para que os atacantes possam definir e fazer os gols. Mas o Vasco tem sofrido com essa falta desse jogador, tem sofrido com a falta desse jogador, né? De qualidade, esse meia que possa fazer a jogada, dar o passe decisivo, né? Para o atacante finalizar e fazer o gol. Até que o Vasco tentou, né? Na medida do possível, né? Na sua capacidade, o Vasco tentou. Eu achei que também que o Flamengo tenha diminuído um pouco mais a intensidade, né? E depois aí os times começaram a fazer substituições e o Vasco ainda conseguiu ali sofrer um pênalti, que na minha opinião foi pênalti também. O jogador do Vasco ele foi rápido e teve a percepção de saber que se o cara, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou da seguinte maneira, finalizando essa 9ª rodada. Botafogo em primeiro lugar com 21 pontos, em segundo vem o Palmeiras com 19 pontos, em terceiro lugar vem o Atlético Mineiro com 17 pontos, em quarto lugar vem o Grêmio com 17 pontos também, e em quinto lugar, depois dessa vitória do Flamengo de 4-1 em cima do Vasco, vem com 16 pontos em quinto lugar, e em sexto lugar vem o Fluminense com 16 pontos, em sétimo lugar o Atlético Paranaense com 15 pontos. Em oitavo lugar, o São Paulo com 15 pontos. Em nono lugar, o Fortaleza com 14 pontos. Em 10º lugar, o Cruzeiro com 13 pontos. Em 11º, o Red Bull Bragantino com 13 pontos. Em 12º, o Santos com 12 pontos. Em 13º, o Internacional com 11 pontos. Em 14º, o Cuiabá com 11 pontos. Em 15º, o Bahia com 8 pontos. Em 16º lugar, o Corinthians com 8 pontos. E agora vem a parte... E agora vem a parte da degola, né? A zona do rebaixamento. Em 17º, o Goiás com 7 pontos. Em 18º, o América Mineiro com 7 pontos. Em 19º, o Vasco da Gama com 6 pontos. E o Lanterna do Brasileirão 2023, o Coritiba, vem em 20º com 3 pontos. Essa aí, galera, foi a classificação do Campeonato Brasileiro, depois dessa 9ª rodada, né, terminando com esse jogo aí do Vasco, fechando a rodada, a 9ª rodada, né, e é isso aí. A gente vai ficando por aqui, muito obrigado àqueles que assistiram o vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdo do canal, beleza? Então, até o próximo vídeo.